Vamos ver, então. É isso aí. Então, ao vivo, portanto, Instagram e também no YouTube. YouTube já estamos a 3 minutos online. Hoje, então, damos início a essa maravilha de estudo, ciclo de lives todos os dias às 11h30 da manhã. Guarde aí o seu horário, a sua agenda. Se você não conseguir assistir ao vivo às 11h30, você volta aqui um pouquinho mais tarde e aí você assiste, mas não perca tempo, porque esses vídeos eles não ficarão o tempo inteiro ad eterno aqui no meu perfil. Nesse período aqui da campanha que a gente está fazendo, eles ficarão disponíveis, mas depois nós vamos tirar do ar, e esse conteúdo depois ele é usado aí para cortes e também uso na nossa plataforma da Escola do Psicólogo, pessoal que tem uma formação ali, né, da psicologia. Muito bem, por que começamos esta live, né, esse ciclo de lives começando hoje? Nós teremos aí lives todos os dias, de segunda a sexta-feira, começando hoje é quarta-feira, dia 10/12, nós vamos aí, pelo menos até o dia 20, 21, 22, mais ou menos, tendo diariamente lives sobre o TDAH adulto. Basicamente, porque o que nós identificamos é que os clínicos, os psicólogos e também os psiquiatras, em geral, é óbvio, você tem psiquiatras com residência em psiquiatria infantil, né? Psiquiatria pediátrica, os próprios pediatras, que muitas vezes vão orientar outros profissionais de saúde, médicos, né? Por terem experiência com o transtorno de déficit de atenção, mas todos esses profissionais de saúde, o que acontece? Sempre que você vai olhar ou identificar o TDAH, nós somos reféns da descrição do TDAH que a literatura oferece. Então, como é que os estudos da literatura, como é que o conceito de TDAH ele é divulgado? Esse é o ponto. E as pesquisas, a linguagem, a forma de você dizer a respeito da hiperatividade, a respeito da desatenção, a respeito do prejuízo nas funções executivas, tudo isso ele vem com uma carga muito forte da infância e adolescência. Isso pode parecer algo, não, mas é rápido você simplesmente ajustar. É tranquilo você fazer um ajuste. Veja, é só você pensar na queixa que o meu paciente traz no consultório, e assim eu vou aplicar alguns testes da vida adulta, contextualizar e vou conseguir fazer a tradução. Lê do engano. É aquela história, né? A maneira como você representa, a maneira como você concebe algo, né? A linguagem usada para a concepção de algo, ela está presa a um contexto, ela está preso a alguns vieses. E se o viés, nesse caso, ele é completamente infantilizado, não no sentido de imaturo, mas no sentido de que ele 95% do que nós pensamos sobre TDAH hoje na literatura, ele é feito para crianças. Quando você vai pensar em déficit de função executiva, o que vem na sua cabeça? Vem escola, vem estudo, vem aprendizado, vem desempenho acadêmico. Aí o máximo que você faz é um ajuste para a universidade. O máximo que você faz é um ajuste para os momentos que o adulto está tentando estudar ou ler um livro, ou o momento que o adulto está fazendo uma mentoria, esse é o lance, né? Mas o problema não é esse. O problema do TDAH adulto é justamente o impacto da vida adulta. Qual que é o impacto da vida adulta? O impacto da vida adulta é relacionamento, casamento, né, ruim, cognição social, vida social, prejuízos interpessoais, né, renda financeira, salário, né, emprego, capacidade de empreender, capacidade de manter projetos, gerir várias facetas da vida. Então, o homem é pai, é empresário, é clínico, é religioso, tem que cuidar da família, ele tem os hobbies dele, tem os estudos dele, tem tudo isso para gerir. E aí,
ele fica muito aquém da própria capacidade cognitiva, né? Comorbidades, então uso de substância, abuso de drogas, abuso de álcool, né? Tudo isso portanto, dentre muitas outras coisas que nós vamos falar aqui, ao longo dessa live, são os elementos contextuais que você tem que usar para entender o TDAH adulto. E aí, não só isso, nós temos também como é que os sintomas em si aparecem. Porque quando você vai tratar, como é que eu vou tratar a hiperatividade na vida adulta? Bom, a hiperatividade, a descrição, né, dos itens lá no DSM-5, CID-11, CID-10, né, mais agora CID-11, e também outros autores, aqueles comportamentos impulsivos, a impulsividade, a hiperatividade, ela sim, ela é adequada para a infância. Como é que ocorre a hiperatividade na vida adulta? Porque, por mais que o TDAH tenha alterações neuropsicológicas, neurobiológicas, a hiperatividade adulta, ela não tem a mesma cara. A hiperatividade adulta, ela não vai ter ali o mesmo modo de se apresentar clinicamente. O adulto com hiperatividade, ele não fica subindo no sofá pulando, né? Ele não fica correndo para lá e para cá. Como é que é a cara da hiperatividade na vida adulta, né? Como que é a desatenção na vida adulta? O que é um prejuízo de planejamento, de abstração? O que é um prejuízo de consciência, né, das próprias características, ou seja, dificuldade de autoconsciência, gestão de tempo na vida adulta, né? Como é que é? É diferente você ser um adulto que mora sozinho, ou que é casado, que tem filhos, que tem família, né? Ou que é um adulto que ainda mora com a família ou com outras pessoas. Como é que é a gestão do tempo? É diferente do contexto de uma criança que tem que ir para a escola, que tem outras responsabilidades, né? Então, a live de hoje, ela é um pouquinho mais curta, é uma live mais introdutória, mas ela vai justamente elencar essas características do TDAH adulto hoje. Por quê? Dando essa introdução, né, falando um pouquinho aí dessas diferenças e desses vieses todos que nós clínicos temos, e também, ao mesmo tempo, eu não sou clínico, eu não sou psicólogo, eu estou assistindo essa live, você pode se beneficiar do mesmo jeito, né? Claro que a parte avaliativa, essa outra parte não, mas é legal você saber como é que o seu psicólogo, o seu psiquiatra, o seu profissional de saúde que você trata, o que ele utiliza, né, para poder avaliar você mesmo, né, quando você for ali buscar auxílio ou discutir o andamento da sua psicoterapia, porque eu tenho certeza que muitos de vocês que fazem psicoterapia, depois de assistir essas lives aqui, ainda que você não seja profissional de saúde, né, mas você vai levar para o seu profissional de saúde, para o seu psicólogo, para o seu psiquiatra, questões que muitas vezes estão passando despercebidas. Esse é o lance. Essa é a grande sacada, né? O seu psicólogo, o seu psiquiatra vai ter um pouco de raiva, né? Onde você está vendo isso? Quem que é essa pessoa que está falando? Você está estudando o quê? Tal. Aí você vai recomendar, fala, não, eu estou assistindo as lives lá do Dr. Arthur no Instagram, ele tem falado todo dia, 11h30 da manhã, sobre as diferenças do TDAH adulto para o infantil, e várias coisas que eu achava que era só de ansiedade, várias coisas que eu achava que era só de depressão, várias coisas que eu achava que eram os traumas da minha infância, porque eu me sabotava, porque, na verdade, na infância faltou amor, faltou sei lá o quê, que tem essas papos todos, né? E aí, então, por conta disso, eu me sabotava e não conseguia levar as coisas a cabo, né? Não sei, então veja, na verdade, isso tudo pode ser sintoma de TDAH. Com cara de adulto. Então, o que você está fazendo? Você está adaptando ou corrigindo, na verdade, adaptando é errado. Então, você está corrigindo o seu olhar para o contexto da vida adulta. E é o seguinte, gente, o TDAH adulto, maltratado, não identificado, ainda que você faça terapia, né, e eu já falei isso em outras lives, repito aqui, o TDAH adulto, ele acaba sendo a característica possível de que explicaria os prejuízos da vida adulta,
colocada ali como o último da fila, percebe? É o último da fila. Então, o cara vem com um queixa conjugal. Ah, por quê? Aí você vai ver impulsividade, você vai ver traço de personalidade, você vai ver dificuldade de tolerar frustração, você vai ver se o cara está com estresse excessivo, trabalhando demais. Aí você vai dizer que o cara, tá com muito cortisol, tá com muito estresse, tá muito ansioso. Aí você vai ver padrão de ansiedade, aí você vai começar a formular o caso com crenças totalmente pautados em modelos de ansiedade. Aí, junto com isso, você vai descobrir uma baixa autoestima, você vai descobrir sintomas de depressão, você vai discutir tendência para desregulação emocional, aí você vai começar a pensar em transtornos de desregulação emocional, o que tem uma comorbidade altíssima com transtorno de personalidade borderline, aí tem 20% das pessoas com TDAH também tem sintomas de bipolaridade, né? Puxa, mais de 50% das pessoas com TDAH têm ansiedade e depressão, 80% das pessoas com TDAH adulto têm pelo menos um transtorno psiquiátrico conjuntamente, comórbido, né? Então, assim, a comorbidade, a frequência de vários quadros, né? 80%, 90% dos pacientes com TDAH adulto têm distúrbios de sono, né? Dormem mal, né? Transtorno de sono. Ora, tudo isso vem, né, empacotado, você começa a descrever tudo isso, e o que você vai pensar? Você vai pensar, o cara está estressado. O cara, na verdade, está passando por uma fase difícil. Ele mudou o padrão social dele, você casou, né? Agora está se adaptando à vida de casado. Não, o filho nasceu, a nova rotina. Perdeu o emprego porque a crise está difícil. Quer dizer, você vai pensar em tudo, menos verificar se várias daquelas características que você, então, formulou, tratou, né? Medicou muitas vezes, mas o cara continua ali com uma série de prejuízos. E aí você vai, nossa, será que é um TDAH? Aí vem a pergunta, por quê, cara? Por que nós clínicos vamos suspeitar de um TDAH na vida adulta depois de meses de tratamento? Meses. Mas por quê? Eu explico por quê. Porque o TDAH, ele tem, na cultura, uma cara de criança. O adulto não tem TDAH. Aliás, embora tenha sido descrito o TDAH adulto na década de 70 pela primeira vez, é super recente. Então, o TDAH adulto, na literatura, foi descrito um caso pela primeira vez, se eu não me engano, em 1976 ou 9, sei lá. Mas segunda... o finzinho dali da última parte da década de 70, 1975, 76 ou 79, por ali, tá? Entre 75 e 79. 76, 79. Primeiro caso descrito, ou seja, nós estamos falando de 50 anos atrás, 50 e poucos anos atrás. É nada, né? E como eu disse, a literatura, ela descreve o TDAH como algo de infância, porque o TDAH é o único transtorno psiquiátrico descrito pela primeira vez como algo da infância. Todos os outros transtornos psiquiátricos descritos, eles aparecem na vida adulta, ou no fim da adolescência, né, no meio da adolescência, fim da adolescência, início da vida adulta, ou na vida adulta propriamente. Então, psiquiatria, transtorno tanto, né, que assim, né, psiquiatria infantil ainda é bicho de sete cabeças para muita gente. Não é incomum no Brasil, você ainda ouvir perguntas assim em congressos, eventos, quando você vai pelo Brasilzão aí, nas universidades que tem por aí, fora do estado de São Paulo, fora do eixo sul, sudeste, né? O centro-oeste, região de Brasília, de Goiás, assim, também tem um bom ponto, algumas capitais ali do Nordeste, mas assim, quando você vai mais para o interior, mesmo no eixo sudeste, centro-oeste, sul, mas universidades mais no interior, assim, não é incomum você ouvir perguntas assim, não, mas psicose infantil, esquizofrenia infantil, não, mas isso aqui não acontece na infância, né? Quer dizer, a psiquiatria, de modo geral, na infância, ela ainda é vista como assim, né? Ou ainda quando você fala hoje em dia, você fala, não, os transtornos psiquiátricos você já detecta hoje em dia, com os avanços de tecnologia, avanços de conhecimento de genética, neuroimagem, comportamento, tudo isso
Quando você analisa tudo isso, você já verifica uma maior tendência, algumas alterações comportamentais, algumas alterações cognitivas, né? Algumas alterações que você já detecta ali no neurodesenvolvimento, que se não corrigidas, na verdade não se sabe, né, se você conseguir, essa que é a grande questão, você mapeando tudo isso, será que se você corrigir essas alterações, você pode pensar em prevenção, né, de transtornos mentais? Essa é uma pergunta que ainda tem um grande ponto de interrogação. Por quê? Porque existem a, a colaboração, né, entre genética e ambiente. Agora, dependendo do transtorno e dependendo também da pessoa, então você tem esses dois fatores. Dependendo do tipo de transtorno, dependendo também da pessoa, você vai ter, obviamente, que um olhar individualizado sobre o que seria o desenvolvimento das doenças mentais. Então, pode ser que algumas pessoas terão processos neurobiológicos, né, já meio programados pela biologia, pela genética mesma, ainda que o ambiente seja super favorável, super protetivo, super né, com estimulação na medida certa, tal, fatores de proteção e tudo mais. Ainda que você tenha tudo isso, é possível não, sabe-se que dependendo do tipo de doença e dependendo da própria pessoa, das características individuais, mesmo que o ambiente seja muito favorável, a pessoa vai desenvolver um transtorno psiquiátrico, pronto e acabou, né? Por outro lado, você pode ter pessoas que o peso do ambiente ele é muito mais poderoso, né? E às vezes, biologicamente, se ele nesse caso específico, dependendo do tipo de transtorno, dependendo da pessoa e todos esses fatores que eu estou dizendo, é possível que você teria ali, se o ambiente fosse mais favorável, né, uma evitação, ou você teria uma prevenção de doenças mentais para alguns casos. Então, sim, para alguns casos você tem fatores de resiliência, para outros você vai ter fatores de vulnerabilidade, né? E tudo isso vai exigir um olhar muito próprio. Tudo isso vai exigir um olhar completamente específico ali, caso a caso. E é simples, né? E ainda assim, essa coisa que nós estamos falando, ela não é tão clara para todos nós, psicólogos, para alguns psiquiatras que fizeram residência, já estão no mercado há bastante tempo, né, atuando, nem sempre tiveram uma formação na residência. Eu acho que uma disciplina obrigatória de neurociência clínica ou de olhar os transtornos psiquiátricos pela neurociência, eu acho que isso não é obrigatório ainda. Talvez já seja, talvez eu esteja falando, mas até alguns anos atrás isso não era obrigatório. Então, pra vocês terem uma ideia, quando eu fiz doutorado, fiz doutorado de 2008 a 2012, né? Eu terminei o doutorado em 2012. Então, veja, nessa época, muitas vezes, a gente, né, dava aula na residência, R3, por exemplo, R2, da psiquiatria, com a disciplina de neurociências, né, aplicadas aos transtornos psiquiátricos, mas era uma super inovação na Unifesp isso, né? Quer dizer, porque os nossos orientadores, o coordenador da pós-graduação da época, né, por ter formação fora do país, por ter essa noção, né, muito mais avançada, já colocava ali para os residentes de psiquiatria essa oportunidade de estudar um transtorno de estresse pós-traumático a partir do viés neurocientífico. Você entender o que é uma psicose a partir do viés neurocientífico, e por aí vai. Então, você tinha, né, esse tipo de oportunidade já na residência. Agora, quando você sai da realidade Unifesp, USP, talvez Unicamp, e outras universidades públicas que tem aí, e mesmo universidades públicas, dependendo da distância, né, do quão fora do eixo, né, o quanto que você tem um programa de pós... A própria Unicamp, por exemplo, ela não tem um programa de pós-graduação robusto, né? Se eu pegar lá um programa de psicologia médica, psiquiatria e psicologia médica, né, de mestrado e doutorado da Unicamp, ele comparado às universidades públicas, tipo USP, Unifesp, é fraca, né? Qual é a produção acadêmica, qual é o impacto de pesquisa que a Unicamp
tem dentro da área da psiquiatria? Pô, ela tem uma relevância clínica, né? Assim, o que é sensacional, maravilhoso, óbvio, mas ainda do ponto de vista de pesquisa, de produção acadêmica, é baixo, né? É muito baixo, ainda que seja Unicamp e tal. Então veja, tudo isso, por que eu estou falando? Porque tudo isso vai determinar a formação dos profissionais de saúde com lacunas, com dificuldades. Então, até hoje é difícil, muitas vezes, você ter ali, né, o melhor que nós temos em termos de ciência, o que nós temos de melhor em termos de neurobiologia, o que nós temos de melhor em termos de avaliação psicológica, de psicofarmacologia, de compreensão de elementos para além do sistema nervoso central, pensando em saúde como um todo. Então, hoje em dia, cada vez mais você está vendo, né, a questão de você suplementar, por exemplo, ácido fólico na depressão, você começa a ver o trato ali da microbiota, né, da flora intestinal, né, na psiquiatria, você vê ali até suplementação de creatina, de uma série de outros elementos envolvidos com a saúde do corpo, que obviamente saúde significa uma coisa integral, né? E aí você verificando melhora de sintomas de depressão, melhora de ansiedade, melhora de transtorno de déficit de atenção e uma série de outros fatores, e não tem mais aquele paradigma tradicional, né? Medicação psiquiátrica e psicoterapia, o que já é bastante coisa, é o tratamento recomendado, mas cada vez mais nós estamos ampliando, indo além, né? O que sempre foi óbvio tudo isso. Você olhar o restante, neuroendocrinologia, tudo, você tem que olhar, tem que fazer exame de tudo, né? Devagarzinho, né? E aí você vê o quão aquém nós estamos em termos de... A pessoa, ela senta na sua frente e fala, será que eu tenho TDAH? O que o psicólogo ele faz, né? Normalmente. Me conta aí os seus sintomas. Aí o cara vai contando, conta os sintomas e tal, daí ele vai lá, puxa umas escalas, aplica um DIVA 5, não sei o quê. Às vezes faz uns testes neuropsicológicos, o que nem é necessário para fazer, no caso, levantar uma hipótese de TDAH adulto, não precisaria de neuropsicologia. Na vida adulta, não é necessário. Então, mas mesmo assim, a pessoa faz e ainda... não, realmente você preencheu o critério aqui para TDAH adulto. Tá absurdo, né? Baita absurdo tudo isso. Então, são esses e muitos outros fatores que acontecem na prática que, a partir de hoje, nós vamos começar a fazer o quê? A desenvolver essas lacunas de que todos os dias, então, às 11h30 da manhã, aqui no Instagram e ali, aqui no YouTube, tá? Vou estar todos os dias aí, nos próximos 15 dias, com exceção de sábado e domingo, né? Então, de segunda a sexta-feira, 11h30 da manhã, vou estar aqui todo dia falando de TDAH adulto. Hoje é uma live introdutória. O que vai ser de diferente a partir de amanhã? A partir de amanhã, a diferença vai ser que eu trarei casos específicos. Então, em vez de eu trazer, como hoje, uma ideia geral, amanhã eu vou trazer um caso específico. Então, por exemplo, uma pessoa com TDAH adulto num contexto de problemas de relacionamento. Então, fiquem ligados aqui pessoal do YouTube, né? Fiquem ligados também no meu perfil aqui no Instagram, @Dr. Arthur Beberian, porque, por exemplo, agora à tarde a gente já vai começar a publicar os Reels, as características do TDAH adulto, que vai ser falado na live de amanhã, às 11h30 da manhã. Então, a gente vai mostrar ali as queixas clínicas, né, de um TDAH adulto específico. E aí nós vamos discutir esse perfil específico, vamos mostrar as peculiaridades do TDAH adulto para esse quadro. Então, amanhã, 11h30 da manhã. Depois, na quinta-feira, uma outra queixa adaptada para o contexto adulto, e na sexta-feira, uma terceira característica. Aí, nós, essa semana, então, fechamos o ciclo de 3, no caso, serão 2, hoje é quarta, né? Então, minto. Então, hoje é geral, amanhã um caso, sexta-feira outro caso. Aí, na semana que vem inteira, 11h30 também, cada dia, nós vamos trazer um perfil ou uma queixa específica adaptada para a vida adulta. Né? E depois, na outra semana, eu não sei se eu vou ela inteira ou se eu vou até a metade dela, vou avisando.
E aí nós encerramos essa primeira campanha aqui, né, para abrir os nossos olhos sobre o que eu tenho que olhar, o que eu tenho que saber para identificar o meu paciente com sintomas de TDAH e não esperar tanto, né, para atendê-los, né. Bom, junto com isso, nós estamos finalizando, e eu vou finalizar, então, dizendo que, né, sobre o nosso curso, 7 passos para o tratamento do TDAH adulto, mesclando terapia cognitiva comportamental e neuropsicologia. Qual que é, aqui, a grande sacada desse curso? Foram feitas adaptações novas, novos conteúdos foram inseridos, né? Então, o pessoal que fez inicialmente, nós tivemos mais de 500 pessoas fazendo esse curso, somando as turmas, né? Agora nós temos o quê? De novidade, né? Uma segunda edição. Vamos falar assim, o que é essa segunda edição? A pessoa vai ter, então, ali, acesso a novos vídeos. Os vídeos que nós já tínhamos, eles foram editados para pedaços menores, então, para concepção melhor do aprendizado, vídeos que tinha ali 20 minutos de aula, nós reduzimos ali para 3 ou 4 pedaços, considerando assuntos específicos, então isso está melhor separado, então isso vai favorecer o seu aprendizado. Ao mesmo tempo, junto com esses assuntos divididos que antes estavam num módulo só, nós inserimos mais detalhes, ou seja, refinamos, enriquecemos esse conteúdo e também criamos ilustrações. Agora, com a inteligência artificial, nós criamos ilustrações. Então, se eu estava lá falando sobre um adulto que está com tal dificuldade, né? Aí você tem uma imagem ali de alguns segundos, né, ilustrando o TDAH adulto no dia a dia. E como é que essas imagens elas foram sendo desenvolvidas, né? Primeiro, foi feita uma pesquisa muito profunda, né, na literatura e também especialistas, né, internacionais, descrevendo justamente quais seriam essas características do TDAH adulto, para além desse viés puramente infantil que nós temos. E aí, olhando as características típicas do TDAH adulto, né, e ao mesmo tempo conversando com muitos pacientes, a gente tentou ilustrar o máximo possível aquilo que representa a realidade do TDAH adulto, propriamente. Então, nós criamos, então, ilustrações com inteligência artificial para, conforme a pessoa está assistindo a aula dela, ela tem ali, então, um exemplo rápido para ela ter uma noção. E por que isso é importante, esses pequenos vídeos, né, nas aulas? Porque quando você, clínico, você for atender o seu paciente, né, e você for investigar aquele sintoma, você vai ter visto algo ali semelhante ao que acontece na vida real. Então, você não vai ficar assim, a pessoa é hiperativa, o adulto hiperativo, como ele é. O adulto hiperativo. Então, ali tem uma ilustração do que seria um adulto hiperativo, percebe? Então, teve um enriquecimento muito grande, né, nesse sentido pedagógico, e também, por fim, houve aí a inserção de materiais em PDFs, né, do curso, consolidando ali etapa por etapa, né, das avaliações, de uma boa anamnese, como é que é feita a anamnese, o que você considera na vida adulta, o que você desconsidera que na infância é muito comum, mas na vida adulta não. Né? Então, todo não vou chamar de protocolo, mas todo esse material pedagógico e clínico de aplicação imediata, né, que é só imprimir e usar no seu consultório para avaliar o seu paciente. Então, foram feitos todos esses ajustes. Eu preciso ser especialista em neuropsicologia para poder entender o curso? Eu só sou terapeuta cognitivo comportamental. Não, o curso não é feito para você ser especialista, tem que ser especialista em neuropsicologia, de modo algum. E eu só sou neuropsicólogo, né? Eu não sou terapeuta cognitivo comportamental, mas tenho vontade de trabalhar com remediação cognitiva, reabilitação neuropsicológica, estimulação cognitiva em adultos, e também até TCC. Eu preciso ser especialista? Também não. Tá? O curso ele é feito numa linguagem muito acessível para os profissionais de saúde. Tá certo? Então, até amanhã, até a próxima live. Amanhã não percam, divulguem
né, para os seus colegas, nos seus grupos, né, de pessoas, profissionais de saúde. Mesmo que você não tenha interesse nos cursos, venha para ouvir, né, ou para ter ali alguns insights sobre o que eu tenho que passar a olhar para identificar melhor os meus pacientes, ou seja, um refinamento do seu olhar clínico. Com certeza, se você frequentar todos os dias aí, às 11h30 da manhã, de segunda a sexta-feira comigo aqui, esse refinamento, com certeza, ainda que, tá, qual é o grau do refinamento, eu não sei, mas que você vai ter um refinamento aqui comigo, se você estiver sempre assistindo essas lives aqui nos próximos 10, 15 dias, você vai alcançar esse refinamento. Tá bom? Boa tarde, pessoal. Então, até amanhã, 11h30, com um caso clínico aí para a gente discutir. Tudo de bom. Até a próxima.